Bom dia, bom dia, bom dia! A caixinha de pergunta aqui tem duas perguntas que mais a galera que está querendo saber, minha opinião. Né? Vale a pena dizer que eu estou dando a minha opinião como uma pessoa que gosta de vaquejada, do que eu vi, do que eu senti, do que eu enxerguei, tá? Mas eu vou começar respondendo aqui sobre essa questão do modelo de 3 bois. Eu fiz um X1 do modelo de 3 bois com o Natan lá no Boi Nelore. Se o X1 já é um tipo de disputa que não permite erros, o de 3 bois é mais ainda, né? Fica mais acirrado, fica mais dinâmico e é uma coisa que você não pode errar, porque um boi só, enfim. E é uma forma também da gente dar mais celeridade à vaquejada, não tomar muito tempo, né, a vaquejada do parque que está realizando o evento, beleza? WS, não gostei do peixe ter sido desclassificado, não achei justo dar o 0 no boi dele. Gente, eu também não gostei, né? Agora essa parte de não achei justo, eu não posso falar sobre isso, tá? Se foi justo ou se não foi. Eu não estava lá presente, eu estava acompanhando pela transmissão, beleza? E realmente, na hora que isso aconteceu, eu mandei uma mensagem pro pessoal do X1 dizendo o seguinte: ó galera, tem que ter mais cuidado aí na transmissão, porque tem que ficar mais claro para quem está em casa. Pelas histórias que eu vi do peixe, ele falando, ó, o pessoal do bem-estar animal fez sim o trabalho dele, houve sim, infelizmente, um pequeno ferimento no animal e tal, e as regras têm que ser cumpridas, entendeu? Então, assim, na hora lá, eu tanto no boi do peixe, quanto no boi do Júnior Brandão, né, que tomou 0 porque tomou a frente e daqui a pouquinho também eu quero falar um pouco sobre a minha opinião sobre isso, que tomou a frente do boi lá, por isso que tomou 0 e foi desclassificado. Mas voltando aqui sobre o boi do peixe, né, para tentar deixar mais claro. A empresa X1 ao vivo, ela busca contratar os melhores juízes de bem-estar, juiz lá da locução, os locutores, transmissão. Vocês podem ter certeza que quem a empresa está contratando, né, a gente busca ter os melhores lá na hora. Mas tem muita coisa assim para se corrigir. Por exemplo, deixar mais claro nessa questão do boi do peixe. Para quem está em casa assistindo, como eu estava também, na hora lá eu mandei mensagem: gente, por que foi desclassificado? Não está aparecendo aqui para a gente. Tem que ter. Então, assim, e eu estou falando sobre isso até para o pessoal que foi contratado para fazer a transmissão ter mais cuidado em relação a isso, né? Até onde eu sei, foi colocado câmera na saída do brete, câmera no final do brete, porque às vezes acontece do vaqueiro derrubar o boi e às vezes numa comemoração bater no animal, como já aconteceu no card do Natan. Então, assim, a empresa que foi contratada para fazer essa transmissão, a nossa preocupação foi, gente, precisamos de câmera na saída do boi, na faixa, nos 4, 5 pontos, no final da pista para acompanhar o vaqueiro até sair de dentro da pista, no juiz de bem-estar animal, entendeu? Só que na hora que vai acontecendo a transmissão, o cara que vai fazendo os cortes para quem está em casa tem que ter mais cuidado para estar mostrando para a gente que está em casa, para ficar mais essa clareza, entendeu? Então isso aí é um ponto que eu já mandei mensagem ontem: ó, gente, precisa corrigir isso, precisa melhorar isso. Mas para quem estava lá, inclusive o vaqueiro que foi prejudicado, né, em tese como peixe, sabe que teve sim um ferimento e o bem-estar julgou, né, da forma como tem que ser julgado, da forma como tem que ser cumprido as regras. Então eu não posso dizer que foi justo ou que não foi. Eu posso dizer que também não gostei disso ter acontecido. WS, por que deram 0 no boi do Júnior Brandão? Bom, gente, eu vou dar a minha opinião, tá? A minha opinião como Arnaldo César Coelho, como a gente tem brincado muito, como uma pessoa que gosta de vaquejada, e eu não posso nem dizer que entendo de vaquejada, mas eu vou dar a minha opinião sobre o que eu vejo, não só deste X1, como todos os outros. O vaqueiro, ele tem que ter ciência que ele assume o risco a partir do momento que ele quer tirar o boi por trás. Praticamente todos os vaqueiros, todos os cards, acontece isso, tá? Então o vaqueiro sabe que ele quer tirar o boi por trás. Por isso que tem a câmera na saída do brete. Todo cavalo é treinado para empurrar o boi na cancela, entendeu? E se vocês observarem o que é que os vaqueiros fazem, inclusive no meu card eu assumi esse risco. A gente tira o cavalo da cancela antes do boi sair, que é exatamente para tirar o boi por trás. Bom, gente, continuando aqui, tá? Até para quem não entende,
Se você observar na saída do brete, se você observar os vídeos do vaqueiro correndo, o normal é que quando o boi vai sair, você vai para perto do boi, empurra o boi. Né? Não é tirar o cavalo da cancela, que é o que praticamente todos fazem. E quando se faz isso, se assume um risco, porque às vezes o boi vai ser fácil de manejar ali, de dar aquela viradinha, aquela rodadinha ali na saída do brete. E vai ter boi que não vai ser fácil. Né? Então o boi do Júnior Brandão, no meu ponto de vista, não posso dizer se o juiz foi certo, se foi errado. O juiz julgou que ele tomou a frente do boi. O boi deu lá, foi pro lado certo, voltou, deu uma balançada, saiu e depois foi pro lado da contramão ali e tal. E depois o juiz julgaram que foi isso. Gente, o que a gente fala sobre X1 ao vivo é que foi contratado os melhores juízes. Os juízes entenderam que ele tomou a frente do boi e julgou o boi dele 0. E esse mesmo ponto, gente, aconteceu no card do Cacazinho e do Delvani. Né? O Delvani perdeu no 5º boi dele, porque os juízes entenderam que tomou a frente. Não sei se teve mais algum... Não me lembro mais se aconteceu algo assim com o Natan e com o Igor Aragão, não me recordo. Mas isso é um ponto que o vaqueiro assume o risco, a partir do momento que ele quer tirar o boi por trás. E quem é vaqueiro sabe. Os vaqueiros sabem que eles se combinam e vão tirar o boi por trás. E fica muito claro isso na câmera da saída do boi ali. Quando você nota que o vaqueiro ele tira o boi da cancela exatamente para fazer esse tipo de corrida, né? De tirar o boi por trás, dar uma cansada no boi ali e tal. Mas ao mesmo tempo ele assume o risco. Então, isso é uma coisa que eu não gosto de dizer que foi certo ou que foi errado. Até porque a gente tem que respeitar os juízes que estão lá, os profissionais que estão lá executando o trabalho. WS X1 foi top ontem, parabéns, estava massa a transmissão, gente, estava muito bom. Eu também concordo com isso, né? Mas tem muitos pontos que tem que ser melhorado. Até ontem mesmo, durante o X1, quando eu estava assistindo, eu estava assim, anotando todos os pontos, até porque a empresa X1 ao vivo, como eu já falei, né? Ela faz ali as contratações e tal, então eu acho que ainda tem sim uns pontos para deixar mais claro para nós que estávamos assistindo, entendeu? Mas podem ter certeza que ao longo do ano, ao longo da competição, do X1 que vão acontecer, que vai acontecer, as coisas vão ficar mais claras ali, sabe? A dinâmica, né? Todo passo a passo para ficar muito claro para quem está assistindo, entendeu? Foi bom, mas ainda tem que melhorar. Vai ficar bom, vai ficar melhor ainda. Galera, WS vai lá pro Palmeiras, gente, não vou conseguir. Essa semana foi uma semana bem intensa aqui, de muito trabalho. Bandido Sucesso tá lá, mas a vontade tá no corpo todo, né? É porque eu queria muito estar lá, mas infelizmente eu não vou conseguir ir, vou ficar só assistindo aqui de casa, daqui a pouquinho começar dar mais uma trabalhada aqui até umas horas. Mas se Deus quiser, na vaquejada lá da Arena Jampa, de 6 a 10, nós vamos estar lá presente, se Deus quiser. Vambora. Campeonato BetVip Portal. O caldo engrossar, se o Peixão não fosse desclassificar, também acho. Não tinha dúvida ali que o Peixão, pra mim, era favorito. Não desmerecendo, tá? Pedro Zanini, que é um grande vaqueiro e a gente sabe disso. Mas, gente, quando acontece esse tipo de coisa, né? Essa leitura que a gente faz sobre desclassificar por causa de um boi, desclassificar porque tomou a frente, desclassificar porque teve ali um ferimento, a regra tem que ser cumprida. E na regra diz que, por menor que seja o ferimento, né, no animal, o vaqueiro é desclassificado. E o meu desejo é que para a vaquejada como um todo, essas regras sejam cumpridas. Quando a gente vai correr lá no Parque das Palmeiras, lá na prova oficial da BQM, Porto Futuro, essas coisas, o juiz do bem-estar animal, seja na classificação ou na disputa, se você passa por ele e tem um simples ferimento, você é desclassificado. E o que a gente vê em algumas vaquejadas, às vezes o juiz está ali, vai usando meio que o bom senso, mas eu acho que o que está acontecendo, o que está caminhando, em minha opinião, se é regra, tem que ser cumprida, seja em qualquer vaquejada, seja na classificação, seja na disputa, e não só lá no Porto Futuro, na BQM. Lá no Porto Futuro, na BQM, os vaqueiros tudinho, todo mundo corre todo. Se ferir um pouquinho, sabe que vai ser desclassificado. Então eu acho que isso era uma coisa que teria que ser
feito, seja na classificação de qualquer vaquejada, seja na disputa, seja no X1. Regra é regra e tem que ser cumprida. E na minha opinião, a regra foi cumprida com o peixe. Né? Teve sim um pequeno ferimento, não foi porque o peixe quis, aconteceu, isso acontece e a regra foi cumprida. Entendeu? Bora lá, gente. Agora eu vou fazer o treino agora, vou dar uma trabalhada nessa sexta-feira. Minha vontade era de estar lá no Palmeirinho, mas se Deus quiser, a próxima etapa do campeonato BetVip Portal, lá na Arena Jump, nas próximas que eu puder, eu quero estar presente sim. E é isso. Não posso deixar de parabenizar todo mundo, a equipe do X1, a equipe do Palmeiri, a equipe do Portal Vaquejada, que está dando um show, todos os vaqueiros. Transmissão tem muito que melhorar, mas também eu acho que já deu para dar uma modificada boa, mais câmeras, deixar a vaquejada mais dinâmica. Eu acho que o esporte, todo mundo tem visto isso, está crescendo muito. Fico feliz em poder contribuir de alguma forma. Quando eu falo eu, Wesley, como um proprietário do Aras WS, como um cara que é fã, que põe ali a equipe para correr, como embaixador da BetVip também, enfim, só desejar boa sorte e vamos para frente.